Voltando lá, né? Então aí nós vamos estudar ciências falando da reprodução das plantas. A página do livro é 125 a 130. Já estudamos que as plantas, que todos os seres vivos, assim como as plantas, elas nascem, elas crescem, reproduzem e morrem, né? Então todo ser vivo, ela se reproduz, ela tem o poder, no caso assim, a própria natureza faz com que isso aconteça, né? Que elas nascem, elas crescem, se reproduzem e morrem. Então todo ser vivo acontece isso na vida de todos os seres vivos. Diz também que as plantas, para se reproduzir no ambiente, as plantas para se reproduzir no ambiente onde existem duas formas. Quais são essas formas que elas se reproduzem nesse diferente ambiente? As formas são duas que nós vamos estudar aqui: a forma sexuada e a forma assexuada. Vamos ver primeiro o que é essa forma assexuada, tá? Então diz que reprodução sexuada é aquela em que duas células reprodutivas masculinas são unidas para formar um novo ser, ou seja, é a união de duas células, a célula masculina e a célula feminina, que elas se unem para formar esse novo ser. Quem é esse novo ser? O vegetal, que é a planta. Diz também que as células reprodutivas masculinas estão localizadas no interior dos grãos de pólen e elas são produzidas pelos estames. Então aqui, as células, elas estão localizadas no interior dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen que nós vamos ver agora aqui, diz aqui, tá? Também diz aqui, a flor é o órgão de reprodução da planta. Então toda planta, ela se reproduz através da flor. É por isso que diz que a flor é o órgão de reproduzir a planta, porque se não tiver esse órgão, ela não vai gerar outra vida, outra plantinha. Aqui nós vamos observar, nós temos a flor, vocês vão observar aqui que é a flor. Nós temos aqui esse pistilo, esses órgãozinhos aqui, esses grãozinhos aqui é chamado de pistilo. E ele é chamado também de gineceu, que é a parte feminina da flor. Aqui nós temos também, ó, aqui no meio, você vai observar que tem o ovário e os óvulos. Aqui essa parte azulada aqui é chamada de ovário, é onde estão localizados os óvulos. E esses aqui em negrito são os óvulos, que estão dentro do ovário. Então por isso que diz que a flor forma o pistilo, forma o gineceu, que é a parte feminina. Pistilos são essas bolinhas aqui, que são vermelho lá, mas aqui está escuro. Enquanto aqui os estames, você vai observar também aqui, são os grãos de pólen. E aqui esse órgão aqui é chamado de pistilo, tá? Então esse pistilo, são os estames. Esse estame também forma o androceu. O androceu já é a parte masculina da flor. É por isso que diz que a flor, ela tem uma parte feminina e uma parte masculina. O androceu é chamado de masculina e o gineceu de parte feminina da flor, que são as duas partes, tem que ter, porque para poder ir produzir, né, fecundar, porque senão não vai acontecer a fecundação dessa plantinha. Aqui diz o seguinte, olha, já as células reprodutivas femininas, as osferas, são produzidas no interior do ovário,
localizado no pistilo, que é aqui. Como eu terminei de falar, isso aqui são os pistilos, que é a parte feminina. Enquanto aqui diz pólens, que são os grãos de pólen, essas bolinhas aqui que eles estão sendo gerados, são chamados de pólen, sendo liberado, que contém células reprodutivas masculinas, que são os estames daqui. E o ovário, que é essa mesma figura aqui que você observou aqui dentro da flor. Isso aqui é o ovário da flor. Aqui diz que o óvulo no interior do ovário contém células reprodutivas femininas, que são as células que vão se reproduzir para formar esse novo ser que eu terminei de explicar ainda agora, que é outra plantinha que vai ser gerada. Vocês vão observar também aqui na imagem, tem no livro de vocês essa imagem. Aqui nós temos aqui nessa imagem, você vai observar. O número 1 representa quem? Pistilo, né? Essa aqui, olha, chamada de pistilo. O número 2 são as pétalas, aqui, são as pétalas aqui, são essas folhas, como se diz, né? As pétalas da flor, que são aqui, onde está o número 2. O ovário, onde está o número 3, que é aqui, esse redondo aqui que está de laranjado, que é o ovário. O óvulo, onde está o número 4, que é que fica dentro do ovário, essa parte avermelhada aqui, são os óvulos. Enquanto aqui no número 5 é chamado de estames. Então, essas são as partes que vão formar uma flor. São as partes da flor. Vamos repetir aí, as partes que formam uma flor são pistilo, pétala, o ovário, o óvulo e o estame, tá? Então, são as partes de uma flor, que você vai ler com muita atenção lá no seu livro, tem essa imagem no livro de vocês. Você vai ler com mais atenção e vai identificar melhor esse conhecimento lá. Agora nós vamos falar Também diz que um conjunto de estames forma um androceu, vamos repetir lá, que é a parte masculina da flor. E o conjunto de pistilo forma o gineceu, que é a parte feminina da flor, tá? Também, gente, existem outros tipos de plantas que tem a parte masculina e a parte feminina. Por exemplo, mas acontece essa fecundação em partes separadas, como é o caso da aboboreira e a planta, no caso, a abóbora. A planta dela é chamada de aboboreira. Essa planta, ela tem as duas partes, tanto a masculina quanto a feminina, mas separadas.